Agora vamos falar do assunto dos médicos que estão desde a última segunda-feira em greve. Greve que tem já um caderno reivindicativo em que estão expostos 14 pontos. Não tendo havido consensos com o governo, os profissionais de medicina decidiram pendurar parcialmente as suas batas. Ora, hoje vamos procurar compreender ao detalhe o que se contém no caderno, os pontos que já foram acordados e o que falta para que a greve seja interrompida. Estamos a dizer que o Sistema Nacional está a funcionar parcialmente agora porque os médicos que deviam atender nos hospitais não estão a fazer. Alguns estão lá para manter os serviços mínimos, mas grosso número não está mesmo para fazer pressão ao governo. E já temos conosco em estúdios o representante tanto da Associação Médica Moçambicana, o senhor Napoleão Viola. Com ele vamos procurar compreender cada um destes 14 pontos. Temos em nossa posse a matriz de negociações. É uma matriz que foi assinada pelas duas partes. E vamos trabalhar com este instrumento para compreendermos, afinal, qual é o problema de fundo. O que é que exigem ao detalhe os médicos e o que é possível que se dê. Vamos também analisar, vamos ver, em função do que Napoleão Viola vai nos dizendo aqui, a razoabilidade de cada um dos pedidos. Ora, Napoleão, seja bem-vindo ao Noite Informativa. É um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Temos aqui 14 pontos, dos quais 10 já acordados. Portanto, temos aqui uma diferença de pontos. A primeira reunião, ao que parece, aconteceu no dia 4 de novembro, pois. Muito obrigado, Afonso Chavo. Muito obrigado, caros telespectadores da STV Notícias. Muito obrigado também por esta oportunidade, pelo facto de a Associação Médica ser mais uma vez convidada a estar nesse programa para partilhar aquilo que é a sua visão, quer em relação a essas questões da tabela salarial única no que diz respeito à classe médica, como também o processo negocial que vem decorrendo junto do governo e, efetivamente, indo direto à sua questão, nós estamos em negociações com o governo, portanto, quer sobre a tabela salarial única e também sobre outras matérias desde há muitíssimos anos. Infelizmente, tivemos em 2013 duas greves nacionais e que, infelizmente, mais uma vez, parece que o país, em particular, o governo não retirou as necessárias ilações para tudo fazer de modo a evitar que, efetivamente, pudéssemos voltar a uma situação de paralisação das atividades, onde, efetivamente, aquele que é o mais prejudicado é, portanto, o próprio cidadão e também o próprio Serviço Nacional de Saúde de uma forma geral. E, obviamente, a própria classe médica sai prejudicada porque a classe médica está formada e formatada, assim, não para fazer greves, mas sim para poder aplicar os serviços de saúde aos nossos cidadãos. Ora bem, portanto, nesse sentido. Permita-me fazer esta questão. Sim. Quero saber quantos pontos dos 14... Eu irei à sua questão. É pertinente, obviamente, e temos que respondê-la. Penso que teremos tempo suficiente para podermos escalpelizar cada um dos pontos que aqui estão. No entanto, é importante dar aos telespectadores o contexto todo para uma melhor compreensão, portanto, destes documentos que aqui estão na mesa. Esse é o primeiro aspecto importante. O outro aspecto importante que é preciso ressalvar, notamos através, portanto, da forma como começamos o programa, nota-se que realmente há algum grau de um comportamento não digno de quem está na mesa negocial por parte do governo, na medida em que nós assinamos um acordo entre a Associação Médica e o governo. Este acordo foi decidido em sede negocial que deveria ficar apenas entre as partes e uma das partes, ao invés de ficar com o acordo, decide partilhar com a imprensa. Não há nenhum problema. Foi uma decisão própria do governo que achou que deve ser assim. Nós até achamos que, é um passo que se o governo nos tivesse informado, nós já teríamos partilhado, porque achamos que essas questões todas são questões que têm que ser do domínio da opinião pública, e a opinião pública tem que saber efetivamente. Viola, permita-me interromper para pôr um ponto de ordem. Sim. Não há nenhum dado de que a matriz de negociações que temos em nossa posse foi-nos facultada pelo governo.
não temos como confirmar este fato, temos um direito de não dizer de onde é que fomos buscar a matriz. O que eu posso dizer é que é o trabalho jornalístico que resultou na posse deste documento, por isso é que o chamamos aqui para esmiuçarmos a matriz. Não vamos discutir aqui a fonte, nem aquilo que vocês acordaram enquanto pode ser um de vocês, pode ser um médico, pode ser um membro do governo ou outra pessoa que nos deu esta fonte. Eu volto a perguntar, quantos pontos já foram de consenso entre os médicos e o governo? Afonso Chave, irei para a sua questão. A sua questão é pertinente. Respeito, portanto, aquilo que é o trabalho da imprensa, que é importante na formação e na informação da população. E também respeito os mecanismos que a imprensa tem de acesso, portanto, às informações que são produzidas em sede negocial. No entanto, eu, como membro do processo negocial, conhecendo o processo como está a decorrer, digo clara e de forma muito explícita para a cadeia nacional e internacional que este é um ato pouco sério do governo. É o pouco sério do governo em trazer aspectos que foram negociados em mesa negocial para entregar a partes externas à negociação. Este é um aspecto, mas, no entanto, vamos à sua pergunta. E é importante que o governo fique suficientemente claro. Nós tivemos, desde o dia em que começamos a negociar com o governo, 4 reuniões. Pois. Nas 4 reuniões, uma aconteceu no dia 2 de novembro, a outra aconteceu no dia 4 até o dia 5 de novembro, a terceira aconteceu no dia 23 de novembro e a quarta ocorreu no dia 30 de novembro. Pois. Dessas 4 reuniões, apenas uma foi uma reunião de negociação. As restantes 3 reuniões foram reuniões em que o governo veio única e simplesmente para mostrar à classe médica qual é a sua posição de forma que eu diria intransigente, porque não estava lá para negociar, estava apenas para informar a classe médica sobre qual era a posição do governo. Pois. A posição do governo já é conhecida porque está nos decretos, está nas leis que foram produzidas. Portanto, destes pontos que estavam na mesa, 14 pontos, nós, na reunião no dia 4 de novembro, em que estava presente a Sua Excelência, o Ministro das Finanças, o Dr. Max Tonella, Pois. negociamos, portanto, os 14 pontos, e desses 14 pontos chegamos de acordo a 10. 10 pontos chegamos de acordo e abrimos espaço, obviamente, para a manutenção deste diálogo, de modo a permitir que pudéssemos chegar a acordo em relação aos 4 pontos restantes. Pois. Ok? E estou a falar do dia 4 de novembro. Foi uma sessão muito exaustiva, na medida em que estivemos a trabalhar desde as 18 horas até as 10 horas do dia seguinte. Ok? Acordo assinado, aqui está o acordo. Foi assinado entre as partes. No entanto, nós, como representantes da classe médica, levamos o acordo, fomos apresentar aos colegas em reunião nacional. Os colegas disseram, a Associação Médica já discutiu e já assinou vários acordos anteriores com o governo. E o governo, infelizmente, não cumpriu os vários acordos anteriores. Qual é a garantia que nós, como médicos, em reivindicação, temos de que, efetivamente, isto que foi acordado será implementado? Pelo que decidiu, ao invés de cancelar a greve, adiar a greve do dia 7 de novembro para o dia 5 de dezembro. Pois. Para, portanto, num processo de boa-fé, dar espaço ao governo para que este governo possa, efetivamente, aplicar aquilo que foi acordado, os 10 pontos acordados. Estamos a falar do dia 4 de novembro. Desde o dia 4 de novembro, nas 2 semanas seguintes, o governo esteve completamente em silêncio. Não se pronunciou. Enviamos 2 cartas ao governo, de modo a pedir para que o governo voltasse à mesa negocial. Não voltou à mesa negocial. Ok? Não se estavam a tratar daqueles pontos que eram necessário implementar? Porque nós temos 14 pontos. Chegámos em acordo em 10. Não eram suficientes. Haviam aspectos fundamentais que estão nos 4 pontos que não tínhamos sido de acordo. Pois. Então, era importante que, num espírito de abertura e de diálogo e de negociação, pudéssemos voltar à mesa e negociar os aspectos que estavam na mesa. Pois. Mas não, o governo colocou-se num silêncio completo. Quando voltámos a ter uma reunião no dia 21, ao invés de vir para negociar, o governo volta única e simplesmente para informar sobre qual é a sua posição. Pois. E mais ainda,
Desde a primeira. Da primeira para a segunda sessão negocial, o governo mudou em 100% a sua equipa. Da segunda para a terceira mesa negocial, voltou a mudar em 100% a sua equipa. Da terceira para a quarta mesa negocial, também mudou em 90% da sua equipa. Isso demonstra um grau de completa falta de tratamento correto, na nossa opinião, daquilo que tem que ser uma negociação. Como é que é possível negociar hoje com o António, depois da manhã com o João e depois... Portanto, Napoleão, permita-me pedir... Mas eu vou ao seu ponto. Eu quero pedir ao Napoleão que nos atenhamos... coloca em relação aos pontos de negociação. Pois. Nós negociamos, portanto, Napoleão, acordamos 10 pontos. Eu quero pedir que nos atenhamos ao conteúdo das negociações, não à forma como elas estão a decorrer por causa da gestão do tempo. É para compreendermos e compreenderem também os telespectadores o que é que exigem os médicos e o que é que o governo deu, o que é que não dá e o que é que não mostra abertura para dar. Tá bem? Vamos muito obrigado. Com os pontos acordados. Muito obrigado. Nós temos, portanto, 14 pontos de negociação. Dos 14 pontos foram acordados 10. Pois. E eu ia mesmo aí. Por que a classe médica decidiu continuar em greve? Porque daquilo que foi acordado, dos 14 pontos que estão na mesa, 10 acordados, o governo só cumpriu 4. Portanto, das 14 reivindicações que a classe médica tem, o governo só cumpriu com 4. E está lá neste documento que o Chavo que faz menção. Portanto, é o ponto 1, que nós efetivamente exigíamos que houvesse um enquadramento, de acordo com aquilo que foi a promessa do governo, de termos um enquadramento do nível 16 como nível mínimo para o médico de clínica geral e o nível 19 como nível mínimo para o médico de clínica geral. E o governo, ao invés destes níveis que nós estávamos a reivindicar, o governo propôs, em vez de nível 16, o médico de clínica geral passa para nível 13. Pois. O governo propôs para o médico especialista, em vez do nível 19 que nós estávamos a pedir, para o nível 16. Ok? Nós, na nossa boa-fé, aceitamos, fizemos cedência. Então, é importante notar que, efetivamente, da parte da Associação Médica, há bastantes cedências, no sentido de, efetivamente, encontrar-se um meio termo. Portanto, se bem que aqui houve cedência das duas partes. Houve cedência das duas partes. Isto é verdade. Isto é verdade. Houve cedência das duas partes. Então, o que estamos a dizer é que o governo não pode vir, como fez, infelizmente, a Sua Excelência Ministro da Saúde, o professor Dr. Armindo Daniel Diago, que foi meu professor por acaso, disse que, infelizmente, a Associação Médica quer ganhar sozinha. Não é verdade. A Associação Médica cedeu. Pois, vamos continuar. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto que foi acordado foi a questão da manutenção do subsídio de turno em 30%. Esta era a nossa reivindicação. Subsídio de turno em 30%. Mas reivindicavam 30% do salário com base na tabela salarial única ou anterior? Chave. O subsídio de 30% está no nosso estatuto. Pois. O nosso estatuto. Não, a minha pergunta Deixa eu terminar. O nosso estatuto não diz que este 30% é do salário da tabela antiga ou da próxima tabela. No período, desde que começou a ser implementado, foi aprovado o nosso estatuto, o salário não é o mesmo. O salário foi evoluindo. Os 30% foram sempre aplicados aos novos salários que foram aprovados na função pública. Pois. Portanto, o governo não pode vir dizer que não, os 30% era do salário antigo. Não era, o nosso estatuto... Devem ser do novo salário. Mas, Viola, permita-me fazer... salário que é atualizado. No entanto, havendo, portanto, uma situação em que, efetivamente, o governo acha que tem que haver uma reforma salarial, penso que não há nenhum problema. É importante que haja uma negociação suficiente. Okay? O governo, ao mexer com esses valores, sabia que está a mexer com classes que têm estatutos próprios. Era importante que o governo viesse negociar. Não o fez. Não tendo feito, o que aconteceu? O governo reduziu de 30% para 5%, que na prática significava uma redução de 8 mil meticais para 2 mil meticais. Mas, então, Viola, permita-me. Sim. Para compreendermos esta questão de percentagens, temos que ter em que é que incidem estes 30%? Já lhe digo. Ora bem, quanto é que recebia um médico de clínica geral no início da carreira e quanto é que passou a receber com a entrada em funcionamento da tabela salarial única? É só para podermos passar a compreender de que 30% estamos a falar e de que 5% estamos a falar. Chave,
o valor do salário que efetivamente estava na mesa de negociação é que nós tínhamos um salário base. Pois. Tínhamos um salário base em que os 5%, os 30% equivalia a cerca de 8 mil meticais. Pois. No entanto, o governo fez um aumento do salário base, e ao aumentar esse salário base, reduziu a percentagem deste subsídio para 5%. O aumento do salário base não justificava a redução tão drástica do subsídio. Com os aumentos salariais que aconteceram na função pública, no caso da classe médica, vou dizer que o médico de clínica geral chegou a perder cerca de 15 mil meticais no seu salário líquido. Estou a falar de salário que entra na sua conta bancária. Foi o que aconteceu. Houve redução do salário? Houve redução. Então houve violação da lei? Como diz? Então está a dizer que houve violação da lei da tabela salarial única, porque sim. a lei da tabela salarial única prevê um princípio chamado irredutibilidade. Sim. Ninguém deve receber abaixo daquilo que vinha recebendo. Está a dizer que nos salários, não por falha do sistema, houve quem, nos seus enquadramentos, devia receber abaixo do que recebia antes. Quem é que garante que é uma falha do sistema ou não é uma falha do sistema? O facto é que no salário líquido do médico, houve colegas que, na aplicação da tabela salarial única, chegaram a receber cerca de 50% daquilo que efetivamente recebiam anteriormente. Pois. E isto equivalia a uma situação de redução salarial concreta. Essa foi uma situação que foi colocada na mesa de negociação e o governo referiu que ia receber. Mas Viola, eu estou a ficar preocupado. Um minuto só. Para uma abordagem mais sistemática, eu prefiro que nós possamos ir de ponto em ponto para permitir que possamos nos entender melhor e possamos esclarecer melhor a opinião pública também. Pois, temos que esclarecer mesmo. Sim. Mas a questão das percentagens, volto a dizer, é difícil que eu imagine de que 30% estamos a falar. 30% de 10 meticais e 30% de 10 mil meticais são coisas diferentes. Eu preciso de compreender qual foi a evolução do salário base, que é para podermos compreender, afinal, o que é que estão a pedir os médicos. Porque se nos mantivermos neste debate de 5% ou 30%, às tantas, 30% é igual a 5% do novo salário base. Então precisamos de compreender. Chavo, penso que deverias fazer melhor as matemáticas e perceber que eu lhe estou a dar todos os dados. Todos os dados que precisas estão aí. Eu estou-lhe a dizer que 30% equivalia a 8 mil meticais. Pois. E 5% equivalia a 2.300 meticais. Sim, isto está claro. Mas porém, com isto, uma matemática básica consegue chegar lá ao valor real. Eu não estou autorizado para fazer uma revelação dos salários em rede, em cadeia nacional. Os salários estão em BR, quem quiser pode ir consultar, não há nenhum problema. O que eu estou a dizer é que o governo reduziu os subsídios, portanto, desta maneira, de modo tal que o salário líquido que entrava para a conta do médico reduzia em cerca de 15 mil meticais. Pois. Esta é que era uma das reclamações que a classe média estava a colocar, que houve uma redução tal dos subsídios em que efetivamente levava a uma redução do salário líquido no final do mês. Pois, eu fiz aqui uma matemática rápida. Oh, que bom, Chavo. E isto deu mais ou menos 27 mil meticais. Bom, parece ser uma boa matemática. Ora bem, Ok. Passamos de 27 mil meticais. Precisamos de conhecer o novo salário base. Ok. Parece que a matemática está a funcionar. O governo aumentou o salário base de 27 mil meticais para 46 mil meticais. Para 46? 46 mil meticais. Mas reduziu em subsídio, portanto, aumentou cerca de 20 mil meticais. Mas reduziu em subsídios cerca de 40 mil meticais. Não percebi. Aumentou 20 mil meticais no salário base. Pois. E reduziu 40 mil meticais em subsídios. Ok. Vamos do ponto de vista líquido, o médico perdia cerca, portanto, aumentou cerca de 20 mil meticais e reduziu cerca de 35 mil meticais. Do ponto de vista líquido, o médico perdeu 15 mil meticais. Vamos continuar com o debate. Já conhecemos o novo salário base, que é de 46 mil meticais, e o antigo salário mínimo base, 47 mil, antes eram 27. Continuemos com os pontos. Dizia que foi acordado o ponto número 3, que é a manutenção do subsídio de turno em 30%. Bom, eu penso que é preciso clarificar isso. O governo deu com uma mão, deu, portanto, 20 mil e tirou 35. Pois. Mas é aqui, isso que a classe média estava a reclamar. E é aqui, com o acordado, o que acontece? Em relação ao ponto acordado, infelizmente conseguimos, portanto,
melhoraram um bocadinho mais o enquadramento, portanto, aumentaram um bocadinho mais o salário base, ok? Foi um ato positivo e, efetivamente, este é um ponto acordado, ok? Mas, por exemplo, o ponto 2, que é o subsídio em relação ao subsídio de exclusividade, é um ponto não acordado, não houve acordo entre as partes. Não, vamos avançar com os acordados, depois voltamos para os Acordados, ok. Pois. Acordado. Outro ponto acordado é o subsídio de turno em 30%. Pois. E é esse que estávamos a discutir. Que antes... Sim, a decisão que foi tomada, Pois. na compreensão de que o governo efetivamente está com dificuldades financeiras, a compreensão que nós tivemos nós como classe média é que efetivamente tínhamos que compreender essas dificuldades do governo. Então o governo disse que não tinha como aplicar os 30%. Nós entendemos que não tinha como aplicar os 30%. O meio termo que encontramos entre ambas partes é que efetivamente, como vem aí no acordo, as partes, portanto, concordaram que o subsídio de turno de 7,5%, portanto o governo reduziu de 30% para 7,5%, então deve ser abonado em simultâneo com o subsídio de disponibilidade de 10%. Isso, portanto, passaria a cerca de 17,5%, portanto, do próprio subsídio. Pois, e aqui... Permita que eu termine. De modo tal que 17,5% é inferior àquilo que, efetivamente, a classe médica pedia, que eram 30%. No entanto, mais uma vez, prova-se que a Associação Médica, em sede negocial, também cedeu. Pois. Okay? Então, cedeu 50 meticais, porque a percentagem, em termos de valor, o que vem agora é de 8.050 e antes eram 8.100. Não é propriamente, não é 17,5%. E 46 mil meticais. Sim, quando eu falo de cedência, é que, mais uma vez, aquilo que efetivamente nós exigíamos era a manutenção dos subsídios, portanto, que estão no nosso estatuto. No nosso estatuto não fala de valor específico, fala de percentagens. Pois, avancemos para o ponto... Não, isto é importante. Este ponto é importante. Porque o governo assinou, acordou, mas não implementou. Pois, qual é esse ponto que não... Não implementou, este ponto. É que o chavo está a deter apenas no que foi acordado. Uma coisa é acordar, a outra coisa é implementar. Não implementou este... É que o governo não implementou. Mas, meu caro, aqui Não implementou por quê? Meu caro, um minuto só. Deixa eu terminar. Não implementou por dois motivos. Primeiro, porque não nos explicou por que não implementou. No entanto, há um outro obstáculo em relação a isso, mas que o governo não nos informou. Nós é que fomos verificar que existia algum grau de incompatibilidade de um dos subsídios com o outro subsídio. Portanto, são matérias muito complexas que são de mesa negocial. Que, digo-lhe, chavo, que começaram 18 horas até as 10 horas do dia seguinte. Estamos a voltar à forma. Conseguir terminar aqui dentro de um programa de televisão. Mas, pois, Napoleão. Fazemos o nosso melhor para explicar. Portanto, o que eu quero dizer é que... Napoleão, um minuto só. O governo não cumpriu. Napoleão, um minuto só. Se for ver, no ponto de situação do dia 30 de novembro de 2022, vem aqui a implementar o subsídio de disponibilidade a partir de dezembro. Dezembro ainda não terminou. Acabou de começar a ser. Não, esse é o ponto de situação, isso é uma promessa do governo, não é o que foi acordado. O que foi acordado. Mas vocês assinaram? Sim. Este é o ponto de situação que o governo está a dar. Este aqui, nesse ponto, é o ponto de situação que o governo está a dar. Então, assim, nós ouvimos, não temos certeza de que efetivamente vai acontecer, porque há impedimentos até legais, porque o governo tem que alterar a legislação para poder implementar cabalmente esse princípio acordado. E não vemos que realmente haja abertura por parte do governo. Pois, mas eu sinto que vamos levar muito tempo e o Nota Informativa tem tempo limitado, temos ainda alguns assuntos por debater com os nossos residentes. Vamos pegar nos 4 pontos não acordados. Sim. Para compreendermos a razoabilidade e esmiuçarmos um pouco isto. Vou pedir, Napoleão, que consiga ser, que se atenha apenas ao conteúdo e não à forma, senão vamos levar muito tempo. O primeiro ponto não acordado é o 2, né? Manutenção do subsídio de exclusividade em 40%. Sim. Princípio não acordado. O governo está a implementar com base nos quantitativos nominais antes da tabela salarial única e explicou as razões da adopção desta opção. E coloca aqui um artigo. É com isso que vocês não concordam? Sim. Não concordamos. Não concordamos porque, efetivamente, nós achamos que tem que continuar a respeitar aquilo que efetivamente está no nosso estatuto, que são cerca de 40%. O ponto qual é? É que o governo vem para a mesa negocial sem memória. Sem memória. Aquilo que efetivamente estava previamente acordado em relação a esse subsídio não eram 40%. Pois. Era muitíssimo mais do que isso. Digo, quando efetivamente colocou-se na lei.
Parece que o governo, de tempos em tempos, vai fazer uma corrosão daquilo que se decide, daquilo que são os acordos, de modo tal que no final de tudo chega a zero e voltamos a estar a zero. Este aspecto foi colocado depois das greves de 2013. Pois. E depois dessas greves, a associação e o governo sentaram e perceberam que tem que ser 40%. Por quê? Porque é um valor que, na ótica da associação médica, tem, portanto, a capacidade de reter os médicos para que atuem, portanto, trabalhem de forma exclusiva no setor público. Pois. Este é o nosso posicionamento. E, infelizmente, não havendo acordo, nós estamos abertos para ouvir outras propostas do governo, obviamente. Que não sejam os 40%, 40% desta nova tabela salarial, que equivale a qualquer coisa como 18.400 meticais. E nós estamos abertos a ouvir mais propostas do governo, mas, infelizmente, não temos outras propostas. Este é que é o problema. Pois. Vamos ao outro ponto, o segundo ponto não acordado, que no caso é o ponto número 4. Sim. A valoração da remuneração por hora extraordinária de acordo com a fórmula constante no regulamento do Estatuto do Médico na Administração Pública. Os representantes do Governo, isto na reunião do dia 4, pelo menos é o que está escrito aqui, os representantes do Governo afirmam haver necessidade de reflexão sobre o assunto em articulação com os outros setores relevantes do Estado. E daí em diante não houve nenhuma alteração. Aqui o que é que se passa? O que se passa é muito simples. É que o governo escolhe qual é a lei que quer cumprir. Este é que é o problema. De forma Por quê? Estou a elaborar. Por quê? Nós temos, por exemplo, um dispositivo legal que proíbe o pagamento de horas extraordinárias aos médicos que exercem cargo de direção e chefia. O meu colega, diretor do Hospital Provincial de Lixinga, é um médico ortopedista. É o único médico ortopedista na província do Niassa. Ele é diretor do hospital. Ele realiza a sua atividade normal, como diretor do hospital, supervisão, gestão e por aí fora. Vai para casa descansar, depois das 15h30. Mas ele é chamado à meia-noite, porque houve um acidente de viação, há um paciente que tem uma fratura e que precisa de uma cirurgia de urgência. Ele vem para fazer o seu trabalho não como diretor do hospital, como médico, como cirurgião. Portanto, este trabalho, como médico, tem que ser pago, porque o subsídio de chefia que ele tem é em relação às tarefas de gestão. Não tem nada a ver com as tarefas clínicas. E este subsídio também é mexer com o próprio ministro, que também é médico. Sua Excelência, o Ministro da Saúde, é médico, é formado em medicina, exerce a sua atividade médica, mas cerca de 90% do seu tempo foi dedicado a aulas. Pois. Mas vamos deixa eu terminar. Isto é importante. Isto é importante. Foi dedicado a aulas. Como professor de medicina, demos aulas, aprendemos bastante com ele. No entanto, devido ao facto de ele não ter uma carreira como médico, das carreiras médicas estamos a falar, ele não entra. Ele tem uma carreira como docente universitário. Pelo facto de ele ter uma carreira como docente universitário, ele não beneficia disso que estamos aqui a falar. Portanto, não sei se seja por isso que não há tanto interesse em resolver nossas matérias. Ora bem, vamos lá. Então, voltamos à questão do... Da valoração. Mas aqui Deixa eu terminar o raciocínio. Penso que acabou me cortando. Portanto, este é algo que efetivamente devia ser pago. Digo, essa hora extraordinária a esse médico que tem o cargo de direção de chefia. Devia ser pago a este colega. Mas não é pago. Por quê? Porque a lei impede. Como pode ver, naquilo que nós discutimos com o governo realmente concorda que devia se pagar, mas não paga porque há um impedimento legal. Até aí não há nenhum problema. Ok, tudo bem, percebemos, é de lei. Dura a lei, mas a lei tem que ser cumprida. Pois. Ok, tudo bem. Dói-nos, mas temos que cumprir a lei. Mas no caso desse aspecto da hora extraordinária, está na lei. A lei define uma fórmula específica para o cálculo das horas extraordinárias da classe médica. E o governo, para este caso, já decidiu não cumprir. Desde 2014, que por não aplicar a fórmula específica da classe médica, que está na lei, o governo suprime cerca de 75% daquilo que tem que ser a remuneração de horas extraordinárias da classe médica. Portanto, tudo bem, colocamos aqui para podermos negociar. Como pode ver, os representantes do governo afirmaram haver necessidade de reflexão sobre o assunto em articulação com outros setores relevantes do Estado. Ok, tudo bem? Pediram tempo para ir pensar sobre o assunto. Deram horizontes temporais de quando é que iam terminar a reflexão? Pediram tempo para ir refletir sobre o assunto. Nós tínhamos uma greve marcada sobre este assunto.
Pois. Adiamos para o dia 5 de dezembro, para dar espaço para que efetivamente pudessem refletir. Infelizmente, um assunto que já tem barbas brancas, já mandamos mais 10, 20, 50 cartas ao Estado. O governo diz que tem que refletir ainda. Ok, tudo bem, refletiram. Nas reuniões seguintes, perguntamos à representação do governo sobre essa matéria e o governo disse, de forma clara e seca, não temos resposta sobre essa matéria. Não tem resposta, Excelência? Foi a pergunta que eu coloquei. Excelência, não tem resposta. Sim, não temos resposta sobre essa matéria, não temos nada a dizer. Bom, se o governo, numa matéria tão importante e que já tem barbas brancas, portanto, tem quase 10 anos, se fosse uma criança já estaria na 4ª classe ou 5ª classe a saber ler e escrever se estivesse no setor privado, evidentemente. Infelizmente, o governo diz que não tem nada a dizer. Mas se não tem nada a dizer, significa que eu mesmo que dizer, façam o que vocês quiserem fazer. Eu mesmo que o que o governo está a dizer. Portanto, em sede da mesa negocial, o governo não foi capaz de nos dar algum ponto de situação sobre esta matéria. Como pode ver, está aqui. Pois, não houve alteração. Vamos lá. Ao ponto 6, que é o terceiro ponto não acordado. Napoleão, já aviso-lhe, temos apenas 5 minutos. Com ou sem o término da nossa conversa, em 5 minutos teremos de passar para um outro painel. Ora bem, o ponto número 6 é sobre o pagamento da diuturnidade de acordo com o vencimento líquido. Para explicarmos aqui, diuturnidade é permanência ou tempo de permanência na administração pública. Em determinada carreira, no caso, na administração pública. Na reunião do dia 4 de novembro, o governo disse entender que o pagamento está sendo feito segundo o estabelecido na lei. Entretanto, a Associação Médica de Moçambique entende que o pagamento não está a ser feito com base na lei, pois o decreto 43/2014, que é o do Estatuto dos Médicos, determina que a diuturnidade deve ser sucessivamente incorporada no vencimento e deve ser calculada com base no vencimento ilíquido. E quando falamos de vencimento ilíquido, é preciso que entendamos, inclui os subsídios, os outros subsídios. Sim. Ou seja, estamos a falar de uma percentagem que deve ser incluída, tendo em conta todos os subsídios em que os médicos chegam a ascender a 60%. E é isto que o governo não aceita. Como é que os médicos pensam que devia ser ultrapassada esta questão? Nessa questão, deveria-se cumprir a lei. A lei diz que tem que ser pagado de uma certa forma, devia-se cumprir a lei. Isso significa calcular a diuturnidade com base no salário líquido, portanto, salário base mais os subsídios restantes, ok? Portanto, calcular com base nesta soma. E depois, como a própria lei diz, este valor tem que ser incluído no salário base do indivíduo. Está na lei, tem que ser cumprido. Pois. O governo não pode escolher que esta é a lei que quer cumprir, aquela é a lei que não quer cumprir. Isto não pode acontecer. Só para ser muito claro, é ir direto, é mesmo isto. Tem que se cumprir com a lei. Pois, vejo que aqui não houve nenhuma alteração. O governo mantém a posição de estar a pagar de acordo com a lei, e a Associação Médica mantém a posição anterior e solicita ao governo a disponibilização da referida jurisprudência. No último ponto não acordado é sobre o reajuste de subsídio de localização em 25% para os médicos especialistas colocados fora da área do Grande Maputo e para os médicos de clínica geral colocados fora das capitais provinciais. Estão a dizer que todos aqueles médicos especialistas que estejam fora da região do Grande Maputo, ou seja, cidade de Maputo e província de Maputo, devem ter 25% de subsídio de localização, mesmo que alguém esteja na cidade de Nampula. Caro Chave, este é um daqueles subsídios, como praticamente todos os outros, cujo objetivo fundamental não é simplesmente aumentar o bolo salarial. É garantir que, efetivamente, a classe médica seja capaz de prestar serviços de qualidade especializados a todos os moçambicanos. O que é que se passa neste momento é que, efetivamente, há uma concentração. Cerca de 90% dos especialistas estão concentrados na região de Maputo, Matola, fazendo com que os nossos concidadãos moçambicanos que vivem fora desta área não tenham acesso a especialistas. Pois. Neste momento estou a falar consigo, não temos um cirurgião geral moçambicano, por exemplo, no Hospital Provincial de Xai-Xai, porque o Estado não é capaz de atrair suficientemente os cirurgiões gerais moçambicanos para lá. Neste momento estou a falar, não temos, por exemplo, um gineco-obstetra moçambicano, por exemplo, no Hospital Provincial de Lixinga, porque o Estado não é capaz de atrair suficientemente esses profissionais para lá. Neste momento estamos a falar, só este ano é que conseguimos voltar a colocar um médico especialista em medicina interna no Hospital Central de Nampula, porque o Estado não consegue atrair suficientemente os profissionais para lá. A saída de um profissional especializado
em que maioritariamente a maior parte deles são formados em Maputo, para as províncias, acarreta uma grande perda financeira, por causa das oportunidades que se perdem, quer do ponto de vista de prática clínica nas clínicas privadas, como do ponto de vista de outras oportunidades que surgem, quer de formação e desenvolvimento individual, mesmo da própria oportunidade da própria família. Pois, portanto, por causa disto, nós estamos a pedir que o Estado atraia suficientemente esses colegas para lá. A dada altura, o Estado, em parceria com algumas organizações não governamentais, chegava a dar uma compensação a esses médicos especialistas de cerca de 50 mil meticais, que equivalia na altura a cerca de $2.000, para poder atrair estes médicos para esses locais. Infelizmente, por causa dos problemas de gestão deste fundo, os doadores cortaram este fundo, de modo tal que, efetivamente, neste momento, continuamos a ter esses problemas ao nível provincial e esses moçambicanos também têm o mesmo direito. Pois. Por que é que um moçambicano que está em Niassa não tem o mesmo direito de ter um gineco-obstetra? Ainda ontem, vimos todos pelas redes sociais uma situação em que uma mãe no Hospital Provincial de Xai-Xai reclamava sobre o mau atendimento e reclamava que não teve acesso aos cuidados que deveria ter naquele hospital. Por quê? Porque não há médicos especialistas suficientes para poderem realizar esse trabalho em Xai-Xai. É por isso que nós pedimos que o governo faça esse esforço. Não é uma questão só financeira, mas é uma questão, só para terminar, é uma questão mesmo para podermos atrair dar melhores cuidados especializados à população. Era só para compreendermos a razoabilidade e principalmente o problema. O problema aqui é que o governo quer manter 25% dos anteriores 27 mil medicais, enquanto os médicos entendem que se deve aplicar... Quer manter 15%. Aqui vem 25%. São 15%. Aqui vem... Bom, vamos... Os quantitativos em vigor antes da TSU. Sim. Eram 15%. Ok. Em todo caso... O que o governo passou a implementar de forma unilateral. Pois, em todo caso, o que os médicos entendem que deve ser são 25%. Da TSU. Da TSU. Porque, que equivalem a 11.500 medicais. Sim, na verdade verdadeira, este valor não compensa o que o médico efetivamente perde. Numa clínica privada em Maputo, numa única cirurgia, um médico faz o triplo desse valor. Pois. Uma única cirurgia. Portanto, o que nós estamos a pedir é apenas uma compensação minimamente razoável. Não compensa. Pois. Okay? Viola, eu tenho uma pergunta para si, mas tem que responder em 30 segundos. Prometo responder-lhe em 10. Qual é o nível de adesão da greve? Nível de adesão da greve? Dos médicos, sim. Ontem, portanto, estamos a falar de segunda-feira, o nível de adesão esteve em cerca de 80%. Na terça-feira tivemos cerca de 85%. No entanto, hoje não temos ainda dados de qual foram os dados do dia de hoje. Pois. Bom, nós, como STV, sabemos que o governo está a marcar-vos falta por ausência nos locais de trabalho e, em função disso, calculam-se, faz-se o controle de assiduidade e parece que no primeiro dia foram 11% dos 2.900 médicos que o país tem e no segundo dia ontem foi de 15%. Como é que vocês controlam a adesão? A nossa adesão é controlada através dos nossos pontos focais. Nós temos pontos focais localizados em todos os distritos que diariamente dão-nos informação de efetivamente qual é o nível de adesão. O que nós sabemos neste momento é que efetivamente quem está a trabalhar são, os médicos com cargo de direção e chefia. Nós vimos, por exemplo, médicos que exercem cargo de direção e chefia nas direções provinciais, ou como acontece aqui na Matola, a irem, portanto, a prestar os serviços no Hospital Provincial da Matola. Quem tem estado a prestar os serviços são, por exemplo, vou dar outro exemplo, no Hospital Central da Beira, as cirurgias estão sendo realizadas unicamente pelo próprio diretor do hospital, que é um médico cirurgião geral, e também por médicos coreanos. Portanto, estes não entram na contabilidade porque são médicos estrangeiros e não têm o direito à greve. Pois. Muito obrigado pela sua presença na noite informativa. Certamente ainda voltaremos a estas matérias porque há muito conteúdo por ser esmiuçado nesta matriz. Muito obrigado, Chavo. Obrigado, caros espectadores, e até breve. Pois.